Não. Você faz. Você, a sua mente. Você é a sua consciência. Não, você é a consciência. Sabe como você se reconhece? O que você se reconhece? Não é quem você é quem você foi. Você se reconhece pelas experiências que você teve. Eu me reconheço como uma pessoa calma e tranquila, porque na maioria das vezes eu fui calmo e tranquilo. Caneta preta de alguém? Uma caneta na Ah, é minha. Obrigada. Imagina. Nossa mente, ela vai obrigatoriamente nos levar para onde ela devaneia. Então nós temos um problema. A primeira coisa que a gente precisa controlar é a mente. É um grande obstáculo. O teu grande obsessor é você próprio. Vou contar uma história. Uma vez, uma história bem famosa ali na hora. Uma vez eu fui tirar uma obsessão de uma pessoa, eu tirei a entidade da pessoa, e o obsessor chegou para mim, me abraçou e agradeceu. Falou assim, muito obrigado, eu estava preso naquela mente dele. O obsessor falando, agradecendo por ter se libertado de uma mente demoníaca que ele estava preso. Em outras palavras, vocês prendem a si próprios. Você pode ser obsidiado, você pode estar sendo obsidiado por um espírito? Pode, mas normalmente por uma pessoa encarnada. Normalmente. Eu vou te explicar uma coisa. Uma pessoa com a mente divagante, raiva, tomar ayahuasca, se ela pensar em você, você está controlando isso. Faz com que a vida gira para o avesso. Por quê? Porque a forma de pensamento dela agora tem gasolina. Antigamente ela só tinha no mínimo reserva. Agora ela tem o potencial de uma usina nuclear de energia. Então a questão da ayahuasca é uma coisa assim que é muito comum. E quem mexe com banda sabe, vai entender bem o que eu estou falando. A pessoa, por exemplo, ela está lá no trabalho de ayahuasca, ela pensou mal de fulano, meu plano ciclone, ficou com raiva, pensou em algumas coisas, ela joga energia, ela joga pré-espírito, ela joga muita coisa assim na pessoa. Aí, só que ela nunca fez nada, só foi um pensamento, foi um momento de deslize. Um pai de santo, se jogar o infarto, ele vai falar assim, você foi macumbado. Sabe por que ele vai falar isso? Porque, na verdade, para um pajé, ele não faz uma macumba no chão, ele faz dimensionalmente. É o padrão vibracional. O padrão vibracional, essa palavra que eu gosto de usar é macumbado, né? Porque a palavra macumba quer dizer oferenda, não tem nada a ver com coisas negativas. Tá? É um erro, essa expressão no Brasil, na minha opinião, mas é só porque vocês têm esse princípio de compreensão. Fala assim, tá? Que não é a primeira coisa, por favor. A pessoa, na verdade, quando ela entra nesse padrão vibracional, ela ataca a outra pessoa vibracionalmente. Quando você ataca a outra pessoa vibracionalmente, dependendo da tradição em que ela veio, ela vai enxergar isso, vai enxergar que você foi macumbado, fizeram feitiço para você. Aí a pessoa fez isso mesmo. Possivelmente, você está ligado a não. Mas o que é um processo de enfeitiçar, de tentar lidar com isso? É criar uma forma de pensamento dimensional. É uma forma de você pensar, de estruturar isso. A magia, o que é um ato de magia? O ato de magia não é nada mais, nada menos que você enfiar uma ideia tua na tomada. É só isso, é uma energia. O ritual ele é um potencializador da energia. Que energia? A forma de pensamento. Onde a tua forma de pensamento está indo? Aí você vem com o ritual de ayahuasca, você fica pensando em besteira, na morte da galinha, no vizinho, naquilo. Você está criando essa forma de pensamento de realização. E não dá nenhum conta que você está fazendo isso. Aí um dia, isso é bem comum. E eu ainda sinto isso aos sábados. Formas de pensamento tentando me atacar. Até hoje eu sinto. Aos sábados tem isso. Agora que eu estou em ritual é pior, né? Porque não me interfere. Mas no sábado em casa eu sempre tenho um horário assim, um horário de atividades,
que eu começo a sentir isso, porque as pessoas estão pensando em mim, então, com essa vibração não é maldade, só que a verdade é que eu acabo sendo influenciado, não tem como você deixar de ser influenciado. O que acontece é que nós, levando em conta a tradição como feiticeiros, essa percepção de feiticeiro, quer dizer, a pessoa que lida com o mundo espiritual, com o ato dos espíritos, ou feiticeiro com os espíritos, você na verdade está criando isso, potencializando. O que o Pai de Santo faz? Ele pega uma lapadeira, vai fazer uma oração, uma reza, vai cantar Urubá, vai fazer lá o que tem que fazer, e o que está fazendo? Ele está potencializando. Ele está dando alimento, potencializando e fazendo com que a energia tenha foco. Mas a tua mente não tem um foco? Não tem direcionamento também? E esse é o que eu quero explicar para vocês. Formas de pensamento é uma coisa muito séria para esse trabalho que nós vegetamos. Muito sério. Se você começar a pensar em coisas que você não quer, você vai construir elas dimensionalmente, elas naturalmente. Se você faz com ideias negativas, aquilo se potencializa. Entende? Ayahuasca não é como você entrar num ritual lá que você vai entrar num ritual lá de bruxaria, que você vai fazer uma fogueira, vai dançar, vai fazer danças circulares, está muito bonito, está muito bacana. Mas aquilo você não está ascendendo a nível dimensional. O ayahuasca você está. E esse é o ponto. Vocês acham que a pessoa está lá à distância. Mas uma coisa que vocês talvez tenham que compreender é que não existe distância no espiritual. Não existe isso. O tempo e espaço. Não existe. Tempo e espaço dentro do mundo dimensional. O tempo está dentro de nós. Nós somos a nossa percepção de tempo. O mundo externo não tem a percepção de tempo. Somos nós que a temos. E a questão se você está construindo algo no futuro, você está projetando. Então, se você entra com um trabalho, se você não projeta o que você quer, você vai receber o que não quer. Essa é a questão. Quando eu falo dos 15 minutos que eu estava falando antes, você concentrar, por causa disso. Quando você está na força grande, você teria que se retirar e focar só no que você quer, não desviar os pensamentos. Porque você está em supraconsciência. O que é supraconsciência? Quer dizer que teus neurônios estão conectados, estão numa vibração, não sei se 608 Hz, ele foi para 860, 904 Hz, e mudou a frequência dele, cerebral. Isso tem a ver com princípios básicos. Vamos lá, um Hertz baixo, Hertz alto, deu ventinho, né? Olha a frescura. Você sentiu a energia do Hertz alto. Quando embaixo você não sente. Essa é a questão. Quando você potencializa isso, mesmo que você não acredite que o vento e o ar existam porque você não enxerga, você reconhece que o ar existe porque existe o vento. E essa é a questão. Espiritualmente você é um sopro. Você é esse oxigênio, esse movimento. Quando você foca, você cria o vértice, um movimento. Para onde você quer e para onde você não quer. Por exemplo, você está lá, entrou no trabalho, o parente teu morreu. Você começa a pensar no parente, aí você pensa que o teu parente está do seu lado. E aí? E aí vamos ver se ele vai embora ou vai ficar com você, porque o teu parente é como se você acabou de carregar trazendo problema, você talvez não enxergue isso. Parentes, eles são dessa encarnação, não evolução. Até ele distribuir o espírito, depois ele percebe que ele não funciona assim. A entidade que está no plano não tem consciência para com esse plano, muitas vezes. Ela não enxerga o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, ela enxerga se ela for uma entidade de direita, de esquerda, que está dentro de uma realização espiritual. A gente também tem os obsessores aqui nesse plano, e tem entidades que nem são obsessores. Tem pessoas realmente perdidas, porque o obsessor
ele vai para cima da pessoa. Por quê? Porque ele se tornou um vampiro. Seja energético, seja alimentar, seja da dor, porque os obsessores se alimentam de coisas diferentes. Tem uns que se alimentam de alegria, outros se alimentam de tristeza, outros fumam, outros bebem, outros querem ficar com raiva, outros só querem fazer sexo. Tem todo tipo de obsessor. Entendeu? Mas também tem as pessoas, os seres que estão perdidos ali no meio. Entendeu? Esse é um ponto que vocês têm que refletir. Tem obsessor que gosta de rezar? Não? Rezar já é Não, só de eu luz. nunca vi isso, sabe por quê? Essa Dona Maria que ficava só com ele. Então, mas esse já passa um pouco plano. Sabe que toda vez que eu entro num grau, alguma coisa assim, para pegar ou escapar de alguma coisa, eu nunca vi ninguém rezando, nada disso. Já aconteceu de uma entidade da vida que tive a salvar ela. Aconteceu algumas vezes. Não, eu não recordo de uma experiência dessa. Não recordo. Então quer dizer que ele tem uma. É porque se a pessoa tem um mínimo de consciência, ela já passa. Ela sai desse padrão vibracional. Porque precisa ter um mínimo de consciência. Ele não está no nada, vamos colocar assim, no nada. Porque o obsessor, ele pode estar no nada, ele pode ser obsessor ou não. Por quê? Porque o obsessor ele está trilhando a dor dele junto a outro. A dor do obsessor está em relação a outra pessoa. Tem pessoas lá que estão simplesmente pela sua dor. Ele não está jogando culpa no outro. Entendeu? Tem os dois tipos de pessoas, as duas estão perdidas. Uma se tornou um problema porque ela te ataca, a outra está parada ainda, ela não faz nada. Ela só está lá chorando no canto, mas também não ajuda em nada. Ela precisa ser ajudada. Um é te combater e o outro é totalmente passivo. Nesse sentido. O outro plano que enxerga isso, são os passivos e ativos. Entendeu? Nesse sentido. Então a gente tem grandes chances de não nos tornarmos um obsessor quando a gente estuda essa dificuldade? Vou te contar uma história. O Pajé Maninho, quando morreu, não sei se já ouviu essa história na hora. O Pajé Maninho, quando morreu, o Manê, ele foi um dos meus professores. Ele que me deu para nós falar na tábua, agora é na. Ele trouxe essa música na migração de dentro. Ele, quando abandonou o corpo, estava junto com o Pajé Metsá, no mesmo dia, estava junto aqui em São Paulo. O Metsá viu ele na sala, o Manê está aqui. Eu falei, como assim o Manê está aqui? Ele está no Acre. Eu falei, está aqui. Aí ele olhou assim, um pouco pro lado, não vi nada. Né? Ele falou, o Manê está aqui, tá bom. Está pedindo ajuda. Ele pediu ajuda, estou entendendo. Aí eu peguei, ele ensinou o alumniado chegou para mim e insistiu tanto, a gente tomou uma dosinha de ayahuasca, uma dosinha. Cara, a gente tomou uma dosinha, eu cantei, cantou, a gente ficou brincando assim, só relaxando assim, né? Cara, depois comecei a ver o momento. Ele vindo e estava feliz, estava dançando. Aí eu estava, experiência, nada demais. Aí você tem que eu sair da obra, o telefone tocou. Era o parente falando com o Metsá que o Manê tinha morrido. Eu saí da obra, o telefone tocou, e o Thiago falando que o Manê tinha morrido. O que eu percebi que era um momento passado. Aí eu falei assim, mas por que ele viu? O Pajé, eu fiquei pensando nisso. Pô, Manê é um pajé extremamente poderoso. Ele curava. Nossa, eu vi ele curar malária, o Manê foi uma das pessoas que me ensinou malária, me ensinou várias coisas. Ele era muito, muito bacana, o Manê, né? Só que ele era muito delicado. Manê, a palavra Manê quer dizer banana. É o pajé banana. Ele era muito bobinho nesse sentido. Muito idoso já também, né? Mas aí ele falaram uma coisa que me fez todo sentido. O Manê não morreu na aldeia. Ele morreu dentro do hospital. Então, para um pajé, né? Essa experiência que eu tive é que ele pediu ajuda e tal, porque estava perdido dentro do hospital. Aí, quando
quando veio o Metsá e eu cantar, começamos a fazer o processo, ele encontrou a vida. Foi isso que eu realizei dentro desse processo. Tá? Mesmo índios não são iluminados, eu queria explicar isso. Nenhum índio por iluminação. Se vocês acham que tem algum iluminado, por favor, me apresente para aprender com ele, porque eu desconheço qualquer índio. Deus fala, esse aqui o Fábio Tiago quer passar a iluminação? Quero. Pergunta para ele que é a iluminação, ele nem sabe. Como todo índio fala, ele não está entendendo nada. Está entendendo? Estou não. Ele fala, entendeu? Esse é o ponto. Eu acho que a gente mesmo tendo compreensão, e ainda maneira que tem compreensão dimensional, a gente fica perdido no momento da morte. Isso me ajuda. Uma orientação. O cristão faz a missa de sétimo dia para quê? Para encaminhar a alma. O processo de missa de sétimo dia do cristianismo é porque a alma tem que passar pelos 7 planos. O cristianismo não fala de 7 planos. Mas se você estudar um pouco mais do cristianismo, existe essa relação de 7 planos dominante, que foi a compreensão moderna. Entendeu? Então, a gente tem 7 chakras, não importa. A gente tem que despertar. E o hinduísmo fala isso. Você demora 7 dias para se desprender do corpo. Você tem que tirar cada padrão vibracional. A gente trabalha com 7 padrões vibracionais em sequência, vibracionais. Entendeu? Então você tem que se desprender disso para poder sair e se desprender desse corpo. Então isso tem um tempo de passagem. Mas a gente ouviu histórias que tem alguns que tiveram que vão direto. Também sempre, é que depende da tua circunstância, depende do processo de vida, depende de como você foi de vida. O que eu quero colocar aqui, sobre esse primeiro ponto, é fazer com que vocês reflitam muito sobre o padrão mental que vocês estão fazendo o trabalho melhor. As pessoas querem vir aqui, querem se iluminar, mas elas não são iluminadas por Deus. Elas querem alcançar uma grande compreensão, mas elas não abrem uma coisa que me irrita, sabe? Você de uma tradição espiritual, você, por exemplo, é hindu, Vaishnava. Você não leu o Bhagavad Gita, você é cristão, você não lê, pelo menos o Novo Testamento. Para mim o mérito é chato pra caramba. Para mim, pelo menos o Novo Testamento que leu, eu sou chato nisso. Porque você tem que ter a base do que você está caminhando. A base é crua. Depois que você põe as lâmpadas, qualquer artifício, LEDs que você quiser, perfume, não importa, você põe o que você quiser. Mas você tem que ter essa base fixa, para que as coisas possam vir a acontecer na sua vida. Isso é importantíssimo, vocês entenderem isso. Então, quando a gente trabalha com a ayahuasca, a gente está potencializando as formas de pensamento, certo? Pensa o seguinte, vamos lá. Por um instante, vamos dizer assim, por um instante, você se reconhece como Deus. Por um instante. Você se reconhece como Deus. Você tem 7 dias da criação. Né? 6 dias que 7 dias descansou. Não é bom? 6 dias de criação. O que você criaria se você fosse o arquiteto do livro? Pare para refletir isso. Agora pare para refletir que você realmente é o arquiteto divino da sua vida. Comece a pensar por um instante que você é responsável 100%, 101% de todo o resultado da tua vida. Qual o resultado? A forma que você usa o cabelo, a roupa que você usa, sabe, o que você estudou na vida, qual foi a tua reação, a forma que você dirige o carro, a forma que você se relaciona, o corpo que você tem. Você é responsável por 100% de tudo. Você já, não é? Algum de vocês acha que fez um bom trabalho? Você entendeu o ponto? Se tudo está na nossa mão, tudo sempre dependeu de nós criamos essa forma, essa construção de pensamento, de construção,
na nossa realidade, sempre foi nossa responsabilidade. Porque se eu era o único capaz de resolver, porque eu não resolvi? Eu estou querendo dizer que vocês têm que chamar a responsabilidade para vocês. Para vocês. A responsabilidade da formação de vocês. Não é da sua esposa, do seu cônjuge, não é do teu mestre espiritual, não é do lugar que você frequenta, não é de nada. Eu sou responsável, vocês são responsáveis pelo resultado da vida de vocês. Pergunta, o resultado tem sido aceitável? Possivelmente sim. É o que você quer? Possivelmente não. É o que você deseja? Com certeza não. Mas não está tudo na tua mão? Olha, repetir isso, não está tudo realmente na tua mão? Tudo. A escolha da tua faculdade foi sua. Ah não, mas meu pai queria que fizesse isso. A responsabilidade é sua. Você deixou que teu pai preferisse, agora está reclamando, tem que reclamar de você. Sabe, eu penso muito nisso, porque eu fiz minha primeira faculdade com direito. Eu fiz errado, né? Era direito, mas eu fiz totalmente errado. Porque eu me formei e mandei o diploma do meu pai pelo correio. E não quis exercer produção. Eu não estava fazendo o que eu realmente queria construir. Eu joguei 5 anos, né? Direito no filho, são 5 anos. Eu fiz 5 anos fora da menina. Quantos anos vocês já jogaram fora da vida de vocês? Porque eu acho que a única coisa que eu fiz que, na verdade, eu não deveria ter feito na minha vida foi direito. Psicologia, essa situação, o assunto que eu fiz, acho que foi uma decisão acertada. Mas direito, não. Primeiro que eu não gosto de usar terno e gravata, não consigo ficar em escritório, não gosto de julgar o outro, e muito menos falar que minha verdade é superior à tua. Então não dá certo comigo de ser direito. E além do mais, tem que ficar mentindo. Não funciona comigo. Não posso ser verdadeiro, não posso falar a verdade. Então minha vida vai ser mentira a vida inteira. Quer ser uma mentira? Seja uma mentira. Vai lá, compra um Rolex falso, R$1.000, quando bom, põe no pulso e sai com um gol quadradinho falando que é milionário. Idiota. Você fala que está com um relógio de 20 mil, 200 mil reais no pulso e anda com um carro de 5 mil reais. Você quer ser falso mesmo. Eu fico olhando que tem um cara na internet que fica falando, não, vou comprar relógio. Esse relógio, esse Rolex, Rolex, Patrick, aquela coisa lá, falso. Para que como comprar o verdadeiro? Porque comprar o verdadeiro mostra que você realmente é verdadeiro, você está em verdade. É sério isso. Pode parecer uma coisa estúpida. Por que você tem que... As meninas, eu vou falar, elas estão ficar bravas. Por que vocês têm que comprar uma bolsa Gucci falsificada, isso, aquilo, acolá? Por que vocês não compram algo que realmente vocês gostam? Por que tem que ser aquela marca? Por que tem que ser falso? Por que você... Também isso é outro ponto. Por que você não pode ter algo que seja tão verdadeiro como você quer ser? Ah não, eu quero ter, mas não ser. É isso que eu falo. Eu quero ter o título aparente que eu sou mestre, isso aqui, mas eu não sou de verdade. Eu quero ter o diploma, eu tenho o Rolex, mas o meu é falso, não é de verdade. É como o papel na parede, que fala que eu sou mestre espiritual, mas na verdade, na prática, eu não sou. Procurar a verdade. É importantíssimo você enxergar isso, procurar essa verdade. Porque a tua forma de pensamento acaba te levando para um lugar que você não quer. E é isso que vocês têm que refletir. Que forma meus pensamentos são construídos, estão sendo direcionados. Porque a forma que eu direciono os pensamentos é a forma que eu vou colher. E a gente tem muito problema com isso. Eu sempre dou um exemplo de pimenta, por exemplo, pimenta de moça e tomate. Os dois são vermelhos, não são? As sementes dos dois são iguaizinhas, não são? A gente pega a semente de tomate, semente de pimenta, sabe que é igualzinho, não dá para ver a diferença. É igualzinho. Aí se eu chegar
chegar para você e falar assim, compadre, eu conheci uma coisa chamada tomate. Você nunca viu na vida, é doce, é gostoso, papapá, papapá. Vou te dar umas sementes aqui, eu te dei uma semente. Você plantou. De repente sai uma plantinha, você fala assim, tomate. É exatamente, tomate é vermelho, ó, ficou vermelho. Aí você morde. Aí você fala assim, não gosto de tomate. Não quero saber de tomate nunca mais na minha vida, não gosto de tomate. Esse cara é maluco. Aí um dia uma pessoa vai na outra casa, ela te pega e dá um tomate de verdade. Ele não errou a semente. Ele sabia que era tomate. Aí, quer uma salada de tomate? Não, não quero não. O que é isso aí? Tomate. Não é não. Tomate é compridinho assim, ele fica verde, é desse tamanho, não é marrom, não é tomate não. Isso, tomate, eu conheço tomate. Isso não é tomate. Tomate, ele é apimentado. Você não sabe o que é tomate, rapaz. Porque você foi conduzido a aprender que aquilo é aquela forma de pensamento que era uma verdade. Isso é tão doido. Eu estou falando de tomate, agora eu lembrei de uma coisa. A gente só começou a comer tomate, não sei se você sabe, há 90 anos, né? 90, 100 anos no máximo. 90, 100 anos, não antes disso. A primeira construção de consumo de tomate foi feita na Inglaterra. Teve um agricultor que começou a comprar tomate, ninguém comprava porque era vermelho, achava que era veneno. Ele sentou na frente da Câmara dos Comuns, com uma caixa de tomate, cortava o tomate, comia e oferecia para as pessoas. Para as pessoas conhecerem tomate. A gente conhece tomate por causa de um agricultor da Inglaterra, que insistiu em vender tomate. Senão a gente não conhecia. Porque era considerado qualquer fruta vermelha, nas culturas antigas, era considerado venenosa. Não sei se vocês sabem disso, né? Que é natureza. A natureza ela mostra com cores o que é veneno. Por exemplo, você vai na natureza, assim, tem um só animal, ele é amarelo, ele é vermelho, você não mexe nele, porque ele é venenoso. Sabe? Ele é venenoso. Todo animal que tem coloração de amarelo e vermelho no corpo é um alerta da natureza. Tomate. Do nome, tomate. Não entendi. Do nome, tomate. Então tudo Tô morto. na vida, Tô morto. dentro da nossa forma de pensamento, a gente tem que saber o que a gente está construindo mentalmente. Porque às vezes você está construindo um tomate que é, na verdade, pimenta. É isso que eu quero dizer. A tua forma de pensamento tem que estar focada. Você não pode se distrair. E esses 15 minutos são importantíssimos. Você tem que ficar focado nesses 15 minutos. Meditar, colocar o que você quer. Não vou colocar nada, está vindo muita imagem, então só observa. Deixa fluir, seja observador, não reaja, entendeu? Seja apenas um observador da ação. Seja apenas um pássaro observando a ação à sua volta. Mestre, assim, para a gente que está iniciando essa parte da medicina da hipnose, esse momento que a gente toma a ayahuasca, que a gente vai, se deita ali, esses minutos antes dela entrar na força, geralmente o que é mais recomendável fazer? Tipo, se concentrar na música, ficar orando, que assim, que quando entrar na força você vai estar mais centrado, assim, tipo, tem algo? Então, eu pessoalmente, que na verdade essa pergunta varia muito de pessoa para pessoa, tá bom? Mas pessoalmente eu vou te dizer que o grande ponto até chegar à força é ficar simplesmente calado em silêncio, só observando, esperando o momento, porque a aplicação nossa está na força. E a força ela pode ser aplicada sobre dois aspectos, como passivo ou ativo. Passivo, ser observador. Ativo, o que deveria ser o ativo do caminhante de ayahuasca seria colocar a tua forma de pensamento, a tua constituição mental que você quer criar ou realizar dentro desse processo, para que haja reverberância dentro da matéria, que haja manifestação disso material. Então ficar só observando, tem momentos que você tem que observar, vai ter momentos que você tem que cantar. E como seria qual momento, qual é o outro? É difícil falar isso, né? Você tem que ter um pouquinho de método no seu próprio processo. Claro, nesse sentido. O
grande ponto que eu tento explicar é a pessoa ser observadora. O grande ponto que eu tento explicar é a pessoa não ficar preocupada em estar na força forte ou fraca. Não se preocupa com isso. Você tem que entender uma coisa, o ritual, quando você trabalha no ritual, não importa o ritual que seja, você está recebendo tudo, você está recebendo bênção. Não importa, se você for na igreja evangélica, você vai receber tudo bênção. Se for em qualquer ritual, quem trabalha com ritual, ele é feito. Só que as pessoas que trabalham com ayahuasca acham que o trabalho só acontece na tomar ayahuasca. Não é assim. Tá? O caminho espiritual funciona do mesmo jeito. Não é nada. A questão da ayahuasca é apenas o nosso acelerador do processo. Perguntas. Tem alguém com muito sono, que eu estou perdendo sono de alguém. Um pouquinho ainda, né? Está de volta. Sem perguntas? Entendemos isso? Só uma outra dúvida. Por exemplo, essa questão que a gente, às vezes, que toma ayahuasca e consegue a parte da incorporação. Nem toda pessoa, por mais que ficar numa caminhada longa, vai conseguir incorporar. Às vezes você tem uma mediunidade para outra coisa ou não? Todo mundo consegue desenvolver essa Então, a parte? mediunidade, existem vários caminhos. 26. Eu não falei exatamente. 20 e poucos caminhos. 23 caminhos. 23 caminhos. O processo mediúnico ele pode variar sobre vários aspectos. Você não tem que incorporar para trabalhar mediunicamente. Isso é um erro. Tá? Existem vários caminhos para o processo mediúnico. Você não tem a obrigação de incorporar. Na verdade, eu vou dizer bem sincero. Menos que a metade dos médios são médios corporativos. Então, eu chego aos 30%. Gente, mas são intuitivos, né? Tem a ciência da ímpio, que a gente chama de percepção, sabe? Existem processos mediúnicos loucos que é muito tempo. E não existe isso. Médios que conseguem manifestar o tempo para frente e para trás. São bem raros. Acho que é um dos processos mediúnicos mais raros que tem esse. Entendeu? Consegue ter um deslumbre do que vai acontecer à frente e deslumbre do que aconteceu atrás da pessoa. Mas de uma forma clara. Não é mais ou menos não. E ela nem incorpora. Não tem o processo de incorporação. Eu, por exemplo, a evidência, você não tem que incorporar para fazer isso. Você pode ser clarividente natural. Evidente natural. Não tem nada a ver com a entidade. A entidade só pode utilizar-se dessa sua característica mediúnica. Nós temos que lembrar, do mesmo jeito dos pedidos, né? Nós temos todos os processos mediúnicos. Mas qual vai se desenvolver e se aplicar mais é aquele que dá mais atenção. Lembrando a velha máxima Navarro, né? É Navarro sim. Não, Navarro. Ensinamento. 2 cachorros estão brigando. Um bonzinho, branco, lindo. Outro raivoso, nervoso, forte, preto. Quem que vai ganhar? Exato. O que você está alimentando? Esse é o ponto. É o que a gente está alimentando. Quando eu falo de forças mentais, forças de pensamento, formas de pensamento, é para vocês se atenderem ao que vocês estão alimentando. Porque esse é o grande ponto. As pessoas não enxergam que elas estão alimentando. Alguns estão alimentando lados obsessivos. Você está lá pensando numa ex-namorada, ou ex-namorada, ou uma pessoa que você gosta, fica pensando na pessoa direto. Filho, você virou um obsessor dela. Tanto que no meu livro tem escrevo isso, ensino isso. Tem um livro que é um dos que está lá, que eu já comecei a escrever, que é a defesa psíquica e espiritual. A maioria das pessoas são obsidiadas por pessoas vivas. Pessoas vivas. Tudo já tomou ayahuasca aqui, já teve o desprazer de encontrar uma pessoa que você tem visga, você sentir a presença dela, sentir o toque da mão dela. Levante a mão que já percebeu isso no processo. Só você? Você desvira. Por exemplo, você está no trabalho, você nem está
está enxergando nada, mas você começa a perceber a influência de uma pessoa, no seu pensamento, dentro do entendimento. Sabe por quê? Essa pessoa está vibracionando igual a você. Eu já percebi, eu estava na força da ayahuasca. Quando eu fechei a ordem essa última vez, quando eu destituí, parte do segundo abriu uma nova casa. No primeiro dia que eles abriram a casa, eu fui de campo. A gente ficou 2 dias de campo. Tanta coisa que vinha na nossa cabeça. Ele nem tinha tomado ayahuasca, então, só a questão de. Eu sou muito mais sensível que uma pessoa normal, exatamente. Pessoal lá, Eu passei muito mal, porque eu comecei a ver o rosto das pessoas, os comentários, eu comecei a ver o trabalho, a pessoa fazendo os rituais. Isso é ruim, né? Não me fez bem, não me faz bem. Porque é o padrão vibracional, está perto daquele pessoal. Tanto que é deles mesmo, porque eu nem sabia que tem ritual. Eu fiquei sabendo 2 dias depois, aí eu entendi que estava passando mal lá no anterior. Eu fiquei sabendo fisicamente só depois. Só que eu senti na hora que estava acontecendo. Acontece isso, eu entendi um dia assim, que estava quebrando aquela sendo feita uma intenção. Pode estar quebrando ou pode estar simplesmente sendo plantado. Casa a casa. Cada casa a casa. Não dá para afirmar uma coisa. Sabe, quando o magnetismo não tem chutômetro, não. Você já percebeu que tem coisas que eu não respondo por quê? Porque isso não faz sentido. Não tem realização sobre esse ponto. Eu só posso falar porque tem realização e compreensão. Não tem chutômetro. Eu não sou jogador de futebol. Eu trabalho com comprovações ou científica, ou pessoal, ou espiritual. Tem uma comprovação, não pode ter um pensamento, uma reflexão. Então, mas ali na hora, Se aqui me encontra, é porque me ergue nos ombros gigantes. sentir o que está passando, na hora que está te mostrando, você sentiu aquilo que está acontecendo. Então, Porque para que nesse você vai sentido, estar sabendo eu que estão senti fazendo compaixão. alguma coisa para você. Sinceramente, eu senti compaixão. Para a pessoa que está fazendo. Sabe por quê? Posso falar uma coisa? É uma coisa que talvez vocês não entendam. Eu não tenho raiva de mim, disciplina pelo outro. Mesmo as pessoas que eu obrigatoriamente não quero atrás de mim, mesmo que eu não. Sabe por quê? Eu não planto isso dentro do meu coração, não. Não planto essas coisas dentro do meu coração, não. Eu não me importo. A Yara se importa mais. Eu não me importo. Não estou nem aí. Se vierem pedir ajuda, eu vou ajudar. É isso que eu sou. Ah, mas. Não importa com quem fica, né? Hã? Você falou, não importa com quem fica. Não tem que ir lá, você faz isso. O importante é quem fica, não quem vai. Quem vai segue o seu caminho. Quem fica, eu estou aqui para servir. Entendeu? Esse é o grande ponto. Muito nada disso. Eu só fico muito chateado com as pessoas, né? Porque eu não posso reagir. E se eu reagir, eu machuco a pessoa. Não posso. Não posso reagir. Não posso reagir, porque eu sei que eu machuco a pessoa. Porque aí vai trabalhar com a medicina. Aí eu viro o obsessor, aí eu viro o mal. Entendeu? Eu não posso reagir. Que foi um dos problemas que teve na ordem, que levantar as coisas e eu não podia responder. Não posso levantar a mão contra o discípulo. Ah, mas ele está te matando. Eu estou 2 passos atrás, eu só fujo, mas não posso levantar, não posso agredir. Não faz parte do ato de evolução. Eu entendi assim, quando eu entendi um pouquinho da força da mediunidade, né, passando esse processo, aí, por isso que me veio, assim, respeito, temor na medicina, porque eu entendi, conforme você está ali, se eu estiver quebrando coisas positivas, aquela força vai ser tornada muito forte. Se eu tiver raiva, aquilo vai também vai ser muito forte. Aí eu falei, cara, eu estou me vendo como uma feiticeira brava aqui, mas o que eu faço?
pajés, com balorixás, com sacerdotes de voodoo. Você chegou a conhecer ele? Vocês estão eu acredito em todo tipo de tradições. O grande problema é a pessoa. A pessoa que é o problema. O ponto fraco somos nós. E como somos nós temos que entender que, na verdade, não existe perfeição. Você não vai encontrar um mestre perfeito como eu nunca encontrei um discípulo perfeito. Eu encontrei discípulos que merecem meu respeito, realmente. Outros não é que não mereçam, mas é melhor eu não me aproximar. Tá? Simplesmente prefiro ficar no meu campo. A gente nunca deve levantar a mão contra outra pessoa espiritualmente. Isso é o primeiro erro. No Brasil, como existe essa questão da feitiçaria, né? Porque o Brasil não é um país de bruxos e de magos, é um país de feiticeiros. Porque o pagelança é um processo de feitiçaria, sabe? O candomblé é um processo de feitiçaria, o umbanda é um processo de feitiçaria. Não é bruxaria, não é magistra, é feitiçaria, quer dizer, controle dos espíritos. Feiticeiros trabalham com o controle dos espíritos. Bruxos com a força da natureza, magos com a força solar, magistras com a força pessoal universal. São a hierarquia que existe. Warlocks com a matéria de autodestruição. Cada um trabalha com um padrão vibracional. Warlocks também trabalham com hormônio. São padrões vibracionais diferentes. Tá bom? Quando você trabalha com a gnose vegetal, você, sem querer, você é um feiticeiro. Porque você consegue passar o teu pensamento a nível espiritual, porque é isso que o feiticeiro faz. Ele passa o pensamento dele a nível espiritual. É só isso. O bruxo não faz isso. O bruxo potencializa a capacidade da terra. O feiticeiro não. Ele consegue fazer com que a sua mensagem seja lançada ao mundo espiritual, seja recebida e ele consiga alcançar uma resposta. Feiticeiros, o processo do feiticeiro é controlar a entidade. A maior força do feiticeiro na verdade, é pegar um egum e fazer um egum. Ter um egum escravo. É isso que se faz. Alguém não sabe o que eu estou falando? Obrigado. Eles têm uma noção. É ter um egum escravo, que você pega uma entidade como escravo. Todo ato que se trabalha com espíritos, ele é perigoso. Todo ato é perigoso. Tudo é uma coisa assim que é muito complicada. E muita gente se ferra com muito maiores sobre isso. No polimatismo, você sabe como a gente cuida do inimigo? Todo mundo tem inimigo na vida. Você sabe como que é o padrão do polimatismo de cuidar disso? Fazer um ritual de prosperidade para a pessoa. Como assim? Você tem um inimigo, uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que te causa problema, sabe o que você tem que fazer? Um ritual de prosperidade para a pessoa. Sabe por quê? Pensa só um pouquinho. Se você tem uma pessoa que te joga energias negativas, coisas negativas, você joga coisas positivas, outro plano está dentro. Se você quer a prosperidade do teu inimigo a nível espiritual, se imagine que você vai receber de troca. Você está potencializando a sua capacidade. Se você, perante as tuas entidades, você está pensando em uma pessoa que você não quer bem, você caminha positivamente sobre esse plano, ele pode nem dar prosperidade para o cara, mas ele vai dar para você. Por quê? Porque você já é próspero pela tua conduta emocional. Você já tem essa prosperidade e você manifesta isso de forma física como uma pessoa que quer o mal, um outro plano te olha positivamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu nunca levantei a mão contra ninguém na minha vida. Mas todas as pessoas que levantaram a mão contra mim se ferraram. Por quê? Porque eles estão no partido. Eles são meus amigos. Eles querem meu bem. Eles sabem da minha conduta.
entidade está vendo que, diferente de uma pessoa que levanta a espada, você dá amor, tem noção do valor que isso tem? Uma pessoa que quer te cobrar o karma, quer instruir, você pega e ajuda a pessoa, você tem noção do valor que isso tem? Pessoas que querem destruir, você pega as pessoas, segue o seu caminho, você faz um ritual lá em outro, pedindo prosperidade a todas as pessoas e perigo. Você tem noção do que você vai receber de volta? O verdadeiro ensinamento do Zé Perigo, que foi a entidade que me ensinou. Malandro que é malandro é honesto só por malandragem. Porque a pessoa que é honesta, que é correta, que é positiva, ela recebe isso 3 vezes de volta. Recebe no passado, no presente e no futuro. Esse é a grande sacada da vida espiritual. Não é levantar a mão contra o outro, é abraçá-lo. E toda vez que você fizer isso, você derruba o teu contestador, você quebra ele, né? Você quebra ele. Você quebra as entidades. É uma coisa muito louca. Ela já deve ter visto isso na hora, com certeza. A entidade vira aqui e fala assim: ô, mestre, desculpa, eu tive que voltar, porque me mandaram aqui de novo. O senhor está bem, está tudo tranquilo, ó, não leva mal não, eu vou voltar, está tudo bem, não quero causar confusão para o senhor. Entidade que eu já tirei 1, 2, 3 vezes, mandei de volta. Aí o feiticeiro, o cara, ou a pessoa natural, não é, às vezes a pessoa não está nem enxergando que está fazendo isso. Aí está no ritual de ayahuasca pensando, eu vou ferrar, papapá, falando merda, ela manda a entidade chega, porque a entidade está fazendo o trabalho dela, mas ela chega aqui, ela olha para mim, vê o que eu estou fazendo e fala assim: se eu mexer nesse cara, eu vou me ferrar. Por quê? Porque você está enxergando a mim, né? A entidade está enxergando aqui, ó, o mágico, e entidades atrás de mim. Pô, se eu achei que esse cara está ferrado. Ó, a entidade que está no lado do cara só fica quando as pessoas são corretas. A entidade quer dizer que esse cara, eu não posso mexer, porque se eu mexer com ele, baseado nas entidades que esse cara carrega, as entidades vão se virar contra mim. E é isso que acontece. As minhas entidades, elas tomam minhas dores e se viram contra as pessoas. Quando você tem um processo espiritual bem erguido, você não precisa se defender de nada. É isso que eu não me defendo de nada. Absolutamente nada. O ano passado eu fiz um ritual de prosperidade grande de Agni-Rota que eu fiz lá em casa, lá quando eu fechei o tempo pedindo orientação de todos lá. E é isso. Tanto fiz que estou aqui de volta. Voltando, reconstruindo. Porque eles, se não fosse, eles não deixariam. Não deixaria. Você já viu vários mestres aqui do Rio, aí não tem como escrever. Entendeu? Por quê? Alguém te comprou? Então, formas de pensamento. Isso eu vou falar de um grande segredo de um verdadeiro realizador. É não levantar a mão contra o outro e simplesmente trazer. Eu sempre falo de ritual de prosperidade, eu sempre faço o mesmo ritual de prosperidade para as pessoas que me causam problema. Sabe por quê? Você está brigando comigo. Se você ganhar uma grana pesada, você vai ficar brigando comigo, ou vai para praia, ou vai ficar ali, ou vai passear. Entendeu? Você vira as costas. Você vira as costas. Se você pega, por exemplo, você retém a prosperidade da pessoa, a pessoa não tem prosperidade, ela vai ficar em cima de você para todo mundo usar. Não é isso. Empurra a pessoa de forma próspera, o teu inimigo. Por quê? Porque assim que você empurrar, cara, você não percebeu. Você amarrou uma corda ali, ele amarrou uma corda no pé, você mandou ele para a prosperidade, você foi junto. Você foi puxado junto. A coisa mais estúpida que eu entendo sobre a questão do feiticeiro tem essa mania emocional de querer ir contra o outro. Não é contra, é a favor. A favor. Ponha isso na cabeça. Se o teu inimigo avançar e se você deseja essa evolução para ele, essa voltará para você.
Você será parte dessa energia. Se você manda uma energia ruim, vamos, por exemplo, você fala assim, ah, eu te odeio. Ele fala assim, eu te amo. Mas eu te odeio, mas eu te amo. Você não consegue repetir que ele me odeia falando que eu te amo. Você começa a quebrar. Entende? Você quebra isso emocionalmente. Você não mantém-se no ciclo que está te prendendo, porque isso está te prendendo. Sabe o que é raiva? Raiva é o seguinte, ó. Isso é muito louco. Veneno. Eu te odeio. Eu não gosto de você. Ah, eu não quero saber de você. Você está tomando o seu veneno. O que você está jogando para outra pessoa, você só pode jogar a outra pessoa se você o for e ter aquilo. Já parou para refletir? Se você tem raiva de outra pessoa, ou está realizando uma coisa negativa para com o outro ser, não é para com o outro ser, é aquele veneno está em você. Você está tomando veneno e fala assim, você vai morrer. Só que é você que está tomando veneno. Você está lá na tua casa, lá brigando, lá eu odeio fulano, pega uma foto, fica riscando. Você é doido, cara. Você está se envenenando. Você se tornou um veneno que você não quer, você está empurrando para o outro. Você só pode empurrar esse veneno e essa maldade para o outro se tornando ela. Reflita sobre isso, é muito sério isso. Para você passar isso a outra pessoa, você tem que tornar-se aquilo. Aquilo que você não quer. Eu sei que é uma reflexão bem dura, né? É bem duro falar isso. Que a gente age dessa forma. Naturalmente, sem maldade. Não estou dizendo que ninguém é maldoso, mas a gente age dessa forma. Mas é isso, na reflexão que eu desgravo, é o meu caminho de comentários para mostrar para vocês o refinamento de algumas coisas que vocês às vezes não pensam, mas que são altamente prejudiciais para vocês. Por isso que a questão da forma de pensamento, a forma que você age, que você sente. Ah, eu não gosto de fulano, eu vou pensando mal do fulano. Pelo amor de Deus, você está pensando mal do fulano, mas está na tua cabeça. Está dentro de você está construindo isso. Karina, eu não gosto de você, eu te odeio. Você, eu só vou fazer você, ó, pá. Ele não está nem ouvindo, ele nem sabe o que está acontecendo. Eu estou com raiva, eu estou enfiando a mão na minha cara. Ela não está nem aí. Olha lá, passou a mão na minha cabeça. Está vendo? Ela nem sabe. Quem que estava se prejudicando? Quem que estava se prejudicando nisso? Eu. Isso é tão primário. É uma coisa tão diferente. É uma coisa de pessoas tão primárias, espiritualmente, fazer isso. Eu cansei de ver isso. Mas eu acho que isso é falta de conhecimento também, a pessoa entender o mal que ela está fazendo a si mesma. É que falta uma reforma íntima. Porque Evoluir é uma reforma íntima. E a reforma íntima é mudanças de vícios, de paradigmas, de situações que você fica preso, limitante. Você me conheceu com 94 quilos, né? 94, 96 quilos. Hoje eu peso 82 quilos. Tem pessoas que me viram na internet e falam que eu estou doente. Porque eu emagreci. Quer dizer, eu comecei a ficar saudável e agora eu estou doente. Então, o resto emagreceu demais, está doente. Está se consumindo. Nada, cara, eu estou mais magro porque estou feliz, estou pulando, estou ativo. Essa é a diferença, porque você quer enxergar isso dessa forma. Começa a refletir. Como você está criando as suas formas de pensamento na sua vida, em todos os sentidos. Porque isso é potencializado quando você toma ayahuasca. Se você está com raiva, a raiva te consome. Se está com ódio, o ódio vai te consumir. Se está com amor, ele vai consumir você positivamente. Se está com resolução, isso vai se expandir. Ah, eu quero mudar de casa. Planta isso.
Começa a plantar a tua casa nova, como a gente vai aprendendo, né? Construir a casa. Eu sempre gosto de fazer isso, né? A gente ensina a pessoa a construir um terreno, a casa, e um dia quando você olha o sofá que você construiu lá, o sofá que você comprou, às vezes a casa é essa que você trocou, porque você vai construindo isso. É isso que eu estou falando. Vocês não podem ter sonhos. Não é negativo os sonhos. A questão é que os sonhos têm que ter tijolos. Ah, eu estou sonhando em comprar um Mustang. Eu sempre uso isso, porque eu gosto de Mustang. Se um dia eu ia ficar milionário, não é Mustang. Mustang. Tá, mas se eu só for ter Mustang, se eu comprar pelo menos um pneu de sorvete, sabe? Colocar um pedacinho para pintura, para um estofamento. Sabe? Você vai construir isso pouco a pouco, até isso se materializar. E a gente faz isso com nossas formas de pensamento. Tá bom. A gente faz isso com essas formas de pensamento. Nós construímos e acabamos manifestando isso. E é o meu grande medo da ayahuasca. Meu grande medo da ayahuasca é isso. Uma mente divagante, sem propósito. Uma mente que vem para fazer um ritual para se divertir e ver o que acontece. Essa pessoa não está fazendo boas coisas na vida dela, por incrível que pareça. Eu sei que é bom passar por experiências, não tem mal nenhum. Eu acho que passar por experiências é importante. Mas se você caminha sobre isso, isso não pode ser mais uma falta de experiência. Tem que ser um caminhar de realização. Realização, desculpa, ela vai acontecer espiritualmente, ela vai acontecer emocionalmente, mas você tem que materializá-la de forma física. Senão não se torna verdade. Ok? Perguntas sobre esse tema específico? Não? Para materializar significa só deixar eu quero isso, quero aquilo? Faz sentido. Você quer ver uma coisa interessante esses dias? Que é que eu queria. Vocês vão comer rombos hoje, né? Vão comer rombos. Eu fiz um rombos para a gente. Eu queimei um processador e um liquidificador na minha casa. Fazendo isso. Num trabalho no liquidificador, no outro queimei o processador e fiquei sem nada. Aí eu fiquei assim, preciso comprar um liquidificador, um processador, né? Tal coisa. Eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando se fazer isso. 2 dias depois, a Karina pegou e me deu de presente o processador. Eu não falei para ela. Isso é materializar. Você fala assim, mas eu tenho que comprar. Não é comprar. Você está entendendo errado. Eu estou falando de materializar, é fazer com que o universo, tudo, te coloque naquela posição para que aquilo se materialize. Não é você correr atrás, é fazer com que aquilo flua para você. É isso que a ayahuasca tem capacidade de fazer que as coisas fluam para o seu lado. Só que você está indo atrás. É o primeiro erro. Você vai atrás achando que vai resolver. Não! Você tem que fazer com que isso flua para você. Flua naturalmente para você. Quer ver a coisa que eu escrevi no livro lá dos Yoshis, dos animais, né? Olha como minha vida está. Eu tenho um gambá. Não, pode me batir. Gambá. Comigo. Tem um gambá, tem um pati grávido, temos 2 famílias de micos na casa, de sabis. Eu tenho os esquilos também na casa, todo mundo comendo na casa. Eu tenho os tucanos, o lagarto entra na cozinha, entra na sala. Outro dia eu estava sentando na sala dormindo, quando eu olhei o lagarto estava na minha frente. Não é qualquer lagarto, eu tenho um lagarto tuiú desse tamanho, eles são perigosos. Eu tenho um lagarto tuiú que mora debaixo da piscina. A tocadeira é debaixo da piscina, literalmente. Tá? Eu estava vindo para cá ontem, estava lá o Pati que está deitado na árvore junto com o Jabu. E o Pati é o pior. Ele se entra na casa, ele senta na frente de você na sala, esperando você dar comida. Fica olhando assim. Sabe? Ele não tem que fazer um Pati grávido, um Patizinho, estou cuidando dela, né? Eu gosto dela. Sabe? Eu comecei a escrever o livro dos animais, de poder, dos Yoshins, porque eu escolhi muita manifestação na minha casa de animais. Ela sempre houve, sempre existiu. Sempre existiu. Tem mais 3 gatos. Só que agora está acontecendo uma coisa diferente. Eu tinha isso no quintal de casa, né?
Assim, agora os animais estão entrando na sala, na cozinha, no quarto, sabe? Eles tomaram conta da casa. Começaram a entrar, viver junto comigo. Desde que comecei a escrever o livro dos Oxins. Tanto que, na verdade, o Coati, eu não sabia a qualidade dos Coatis. A gente chama ela de Grude, lá no caso do filme lá, né? É o Grude. Aí a gente descobriu que era fênix, a gente precisa ganhar macho. Eu aprendi as qualidades do Coati observando esse Coati. Gente, o bicho é muito inteligente. Nossa, tão bonitinho. Você chega perto, ela fica um pouco distante na costa e fala, Rude, vem cá que eu vou te dar papai. Ela vira, vem pra você, ela te entende, ela não foge, ela pega na tua mão, sabe? A gente dá a comida na boca dela. Sabe? Os macacos também se dá comida na mão, os macacos tudo na minha cabeça, eles tudo na mão, sabe? Eles vêm pedir comida, quando não dá comida eles começam a gritar, pedir para ir colocar a comida deles. Por quê? Eu estou escrevendo um livro de Oxins, referente a animais de poder e outros espíritos, né? Os animais de poder também estão no meio. Eu estou vivendo isso a nível de projeção e construção neural no meu dia a dia. Então, materialização do que eu estou fazendo é o grude, é o patinho entrando na minha casa. Não fui eu que fui atrás. Eu comecei a escrever e fazer isso, e essa energia, ela veio de conta mim. Então, ela dá o quê? Reverberância física. Entendeu? Não tem como. Entendi. É tipo assim, eu estou andando na praia, adoro pena. Aí eu encontro minhas penas, é uma materialização. Por exemplo, você gosta de pena, de repente você vê uma pena aqui, ou, por exemplo, que é muito comum. Você pensa numa coisa, de manhã à tarde, vem um amigo, vem uma pessoa com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, com a mesma questão. Quando você faz isso, todo mundo já passou por isso, né? Esse instante foi um dos momentos mais importantes da vida, e você não deu importância. Porque nesse momento, você não estava lutando, você não estava se impondo, não dava nada. Você estava fluindo junto à energia do universo, sem esforço, como descendo simplesmente uma nuance de um rio calmo. Você simplesmente estava no rio calmo, passou, tem uma esquina ali que tinha uma banana, você ergueu o braço, você foi espreguiçar, você tocou na banana, pegou a banana e foi seguindo e você não teve esforço nenhum. Por quê? Porque tudo conspira ao seu favor. É isso que eu quero explicar. Porque conspira ao teu favor. Vai conspirar ao teu favor isso. Mas você tem que ter essa percepção. Parar de correr atrás. Fazer com que aquilo venha até você. E quando você aprender que aquilo vem até você, você vai aprender que você vai fazer muita coisa. Eu não percebi tudo, eu não encontro desse. Está vindo para a construção de algo. Entende? Flui. Qual é a chance de você conhecer um mestre espiritual que se interessa pelo tema? Por quê? Estamos no mesmo ato de fluidez. Estamos no mesmo rio. Entendeu? A gente se encontrou e tem nuances no mesmo rio. Agora, se você seguir o rio, vamos seguir o rio, não é comigo. Se vamos seguir o rio juntos, é outra questão. Porque nós estamos nesse momento nesse rio. Agora, se vamos continuar juntos, é outra questão. Porque o rio não me pertence. Não. O rio é parte da minha construção, com você. Vocês são todos coautores, arquitetos. Eu não construí isso. Você construiu, e eu pensava a mesma coisa e não veio isso porque tinha que ter a reverberância física. A parte de vocês veio para ter essa materialização dessa compreensão. Vocês fluíram para isso. Fluindo, chegaram a mim. Ok? Perguntas? Tem um livro Segredo, acho que o Tem Segredo. um segredo. Eles falam mais ou menos sobre isso, né? Fala. Teve uma época que eu dava aula disso. Se vocês quiserem, você pode pedir. Posso fazer Vitória para fazer presencial disso. Né? É um estudo legal para você ver a questão de construir a projeção tua neural sobre a dimensão da fluidez das ações do universo. O segredo. É isso, né? Quando eu estou muito intensa em algum momento
da vida, eu falo uma coisa assim, você está ensinado da energia de vibração, e acontecia. Mas eu não tinha essa noção. Então, você está em sincronicidade para com a energia, você conseguir estar no meio. Diante de outras pessoas que elas querem lutar para alcançar alguma coisa. Todo mundo quer. Você fica lutando, né? Todo mundo quer alcançar alguma coisa, fica lutando. Esse é o erro, você está lutando. Isso cansa. E eu percebi. Não é mais fácil você andar na calma e permitir que as coisas fluam? Aí você fala assim, mas qual que é o problema? O problema é um problema simples. Você tem um carro, uma moto, com sidecar, sabe o sidecar? Aí eu chego com você e falo assim, vamos andar de moto? Vamos, tá. Aí eu sento na moto, espero que seja uma Harley. Aí você senta no sidecar. Aí começa a acelerar, aí você fala, ô mestre, para, por quê? Porque o sidecar está sem fundo, eu estou correndo. Você está correndo no sidecar e eu acelerando. Você não consegue me acompanhar, porque eu quero impor o ritmo. Todos nós temos essa tendência, queremos impor o ritmo. Se você parar de querer impor o ritmo e fluir mediante as coisas que acontecem na sua vida, aí você vai entender. Para de querer impor um ritmo. Deixa as coisas fluir. Ela sabe disso, eu não impor um ritmo, eu estou em direção.